Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós estamos de volta agora para fazer uma atividade proposta, certo? Lá na página 193, certo? Então vamos lá ao que interessa, né? Bem, lá na página 193 diz respeito a problemas envolvendo porcentagem, mais precisamente a determinação de uma porcentagem, certo? Então vamos ao que interessa, tá? A primeira questão, ela diz respeito a quê? Vamos ler aqui o enunciado. Um jogador de futebol durante um campeonato, ele cobrou 20 pênaltis, certo? Dessas cobranças, 70% dos chutes foram convertidos em gols. Quantos gols de pênalti esse jogador fez? Então vamos lá, ao enunciado. Na realidade, o jogador de futebol, certo? Durante um campeonato ele cobrou 20 pênaltis. Então esse é o total de pênaltis que foram cobrados por ele durante todo o campeonato. Desses 20 pênaltis, que foi a quantidade total de cobranças que ele fez, certo? Apenas 70% desses chutes foram convertidos em gol. E ele quer saber exatamente quantos gols de pênalti esse jogador fez. Então o que é que você vai fazer? Você simplesmente vai calcular 70%, certo? De quanto? De 20 gols, tá? Então você vai calcular os 70% exatamente desses 20 gols. Bem, eu sei que 70% ele pode ser convertido em um valor fracionário, não é isso? Ora, 70%, o nome é bem sugestivo, ele é a mesma coisa que 70 sobre 100. Então vejam que todo valor em percentual, em porcentagem, certo? Ele corresponde a um valor fracionário de denominador 100. Então 70% é o equivalente a 70 sobre 100. Bem, eu ainda posso simplificar esses 70 centésimos. Como? Eu poderia dividir tanto o numerador como o denominador por 10. Ou seja, eu poderia simplificar os dois zeros, ó, e converter esses 70 centésimos em 7 décimos. Então vejam que na realidade, pessoal, olha só, esse 70% ele é equivalente a 70 sobre 100, que por sua vez é equivalente a 7 décimos. Então, como eu quero calcular 70% de 20 gols, é a mesma coisa que você calcular 7 décimos de, quer dizer, dá uma ideia de multiplicação de 20 gols. Quando eu vou fazer uma multiplicação de um valor fracionário, certo? Por um valor natural, isso já foi estudado, você pode simplificar esses dois termos aqui dessa diagonal. Como, professor? Ora, nesse caso, observem que tanto 10 como 20, ambos são divisíveis por 10. Então, se eu dividir esse denominador por 10, vai me restar apenas 1, tá? E se eu dividir esse 20 por 10, vai me restar apenas o 2. Então, eu simplesmente vou simplificar os zeros. O que é que vai restar aí? Vamos apagar aqui, ó, o que eu tinha destacado, e vamos destacar apenas o que sobrou. Sobrou apenas esse 2 aqui, ó, o 7 aqui no numerador e o 1 no denominador. Bem, se eu dividir esse 7 por 1, o resultado é o próprio 7. E lá me restou 2. E 7 multiplicado por 2 vai ser igual a 14. O que são esses 14? É exatamente o que você calculou, os 70% de 20 gols, que vai ser equivalente a 14 gols. Então vejam que 70% desses 20 gols, 14 gols foram gols, né, feito pênaltis, né, que ele realmente realizou, tá bom? Portanto, a minha resposta da primeira questão seriam 14 gols, tá certo? Vamos à próxima resolução. A questão 2 diz assim: o salário de Roberval era equivalente a R$ 1.420, certo? Aí ele vai e teve um aumento de 30% em cima desse valor que ele já ganha. De quanto foi o aumento em reais, seria a pergunta, né? A primeira pergunta. E a segunda, qual é o novo salário de Roberval? Tá? Então vamos lá. O salário inicial de Roberval é equivalente a quanto? É equivalente a um total de R$ 1.420, certo? O que é que acontece? O Roberval, ele teve um aumento, tá? Vamos só corrigir esse zero aqui, ó, tá? Roberval teve um aumento equivalente a quantos por cento? 30% foi o aumento equivalente, tá? Do Roberval, tá? Em cima desse salário. Então é natural que, para mim que saiba saber qual é
o aumento em reais do salário do Roberval, basta eu calcular esses 30% de quanto? Do salário inicial do Roberval, que é de 1.420, tá? Então eu vou calcular 30% de 1.420. Então aqui seria o equivalente à primeira pergunta, quer dizer assim, ó, de quanto foi o aumento em reais. Então vamos chamar essa primeira pergunta de letra A, tá? Vamos colocar bem aqui, ó. E vamos chamar a segunda pergunta, qual é o novo salário de Roberval? Nós vamos chamar de letra B, tá bom? Para ficar mais didático. Então vamos lá. 30% ele é a mesma coisa que, ou é equivalente a um valor fracionário de denominador 100, em que esse 30 fica no numerador. Então 30% é 30 sobre 100, é bem sugestivo, né? 30%, 30 sobre 100. Esse 30 centésimos, eu posso ainda converter ele em décimos. Como? Simplificando os dois zeros. E aqui eu vou encontrar o quê? O equivalente a 3 décimos, certo? Bem, esses 3 décimos ou 30 centésimos, eles equivalem à mesma coisa. Concordam comigo? Então, na realidade, pessoal, quando eu vou calcular 30% de 1.420, ou você multiplica, tá, esse 1.420 por 30 centésimos ou por 3 décimos. Tá? Vai facilitar mais eu multiplicar por essa forma simplificada dos 30%, que seria o equivalente a 3 décimos. Lembrando que esses 3 décimos eu posso representar ele tanto na forma fracionária como na forma decimal, certo? Então vamos lá. Então eu iria multiplicar o quê? 3 décimos por 1.420. Quando eu vou calcular 30% ou 3 décimos de 1.420, basta fazer o produto, tá certo? Então vamos lá. Bem, observem que aqui, ó, certo? Esse zero do 10 do denominador e esse zero que possui no numerador, eles são comuns. Então eu poderia dividir ambos por 10, ou seja, é a mesma coisa que simplificar esses dois zeros. No denominador resta apenas 1 e aqui resta apenas 142, tá bom? O que foi que sobrou? 3 dividido por 1, que é igual a 3, multiplicado pelo que sobrou aqui no numerador, que foi 142, certo? E agora, é só fazer o produto. 3 vezes 2 são 6, certo? 3 vezes 4 são 12, vai 1. 3 vezes 1 são 3, com mais 1, 4. Então vejam que o resultado final que você acabou de encontrar foi 426, tá? Vamos só corrigir aqui, ó. Isso. Esse resultado que nós acabamos de encontrar, ele corresponde a quê? Qual foi a primeira pergunta? O aumento, olha só, do salário do Roberval não foi de 30%? Ele não quer saber de quanto foi o aumento em reais? Então vejam que esse 426 corresponde exatamente ao aumento de 30% que o Roberval, tá, ganhou aqui com o seu salário. Ou seja, houve um aumento, tá, de equivalente a R$ 426 reais. Portanto, esses R$ 426 reais seria a minha resposta da letra A, tá? De quanto foi o aumento em reais do Roberval em seu salário? R$ 426 reais, certo? Pronto, vamos à próxima questão, né? Letra B agora. Bem, na letra B, o que é que ele pede? Vamos só aqui ajustar esse quadro. Pronto. Na letra B, ele quer saber qual é o novo salário do Roberval, certo? Bem, para mim saber o novo salário do Roberval, o salário antigo dele era equivalente a quanto? A R$ 1.420 reais. Houve um aumento de quanto? De R$ 426 reais. Então, para mim saber o novo salário, basta somar o salário inicial, que era de 1.420, com o salário, certo? Com o ajuste aí de 30%, quer dizer, com aumento de 30%, que foi equivalente a R$ 426 reais, certo? Então nós vamos efetuar essa soma aqui, ó, 1.420 com mais R$ 426 reais. Pronto, não tem o que fazer, ó. Lá, 6 e 0 é 6, 2 e 2 são 4, 4 e 4 são 8 e aqui resta 1. Portanto, o novo salário do Roberval será equivalente ou igual a R$ 1.846 reais, certo? Portanto, aqui seria a resposta da segunda pergunta que a gente chamou de letra B, que corresponde ao novo salário de Roberval, tá certo? Então vejam, pessoal, que nós respondemos as duas perguntas feitas pelo anunciado. O aumento é equivalente a 30% em cima do salário dele, tá?
e o valor total do novo salário do Roberval, certo? Como a gente queria demonstrar. Pessoal, vamos fazer agora a resolução da questão 3, certo? O que é que diz aí a questão 3? Assim, eu vou aqui destacar o que for útil, né? O valor do condomínio do edifício onde André mora, certo? Custa R$ 480, tá certo? Bom, então vamos colocar aqui, ó, destacar o valor do condomínio. Quem paga até o dia 10 de cada mês recebe um desconto de 12%. Então vejam, quando eu falo de desconto, eu me refiro a decréscimo. Então vou tirar o equivalente a 12% se a pessoa pagar até o dia 10 de cada mês, certo? Qual é o valor a ser pago com esse desconto? Bem, isso aí é a primeira pergunta, tá certo? Qual é o valor a ser pago com esse desconto? Então vamos lá, o que interessa. Vamos à nossa resolução. Bem, qual é o valor do condomínio? Bem, o valor do condomínio custa R$ 480. Esse é o valor atual do condomínio. O que é que ele esclarece? Ele esclarece que a cada dia 10 de cada mês, por exemplo, dia 10 de março, dia 10 de abril e assim por diante. Toda vez que você pagar até o dia 10 de cada mês, certo? Março, abril, maio, junho, tá? O condomínio oferece um desconto, quer dizer, um decréscimo de 12% em cima do valor do condomínio, certo? Então, na realidade, você vai calcular 12% de 480, certo? E ele quer saber qual é o valor a ser pago com esse desconto, certo? Então, vamos lá. Bem, o primeiro passo, antes de calcular o desconto, né, certo? Antes de calcular o resultado com o desconto, basta você calcular o equivalente a esse desconto, que é os 12% de 480. Bem, 12% é a mesma coisa, tá? 12% é equivalente a 12 centésimos. Já sabemos disso. Professor, eu poderia simplificar isso aí? Sim, poderia. Mas, uma sugestão, tá? Eu vou fazer de forma diferente agora. Eu não vou utilizar um valor fracionário. Eu vou utilizar um valor decimal equivalente, tá? Por quê? Para que você se familiarize com isso. Então, vamos lá. 12 centésimos pode ser escrito na forma aqui, ó, fracionária ou na forma decimal, concordam? Tá? Então ele tem essa representação aqui, ó, na forma fracionária ou desta forma decimal que já foi visto, tá bom? Então aqui são 12 centésimos, porque eu tenho duas componentes depois da vírgula. Se eu tivesse 3 seria, certo? Milesimal e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Se você vai calcular 12% de 480, é a mesma coisa que você multiplicar esse valor decimal aqui, ó, ou valor fracionário, né? 0,12, que são 12 centésimos, por 480. Só isso. Então, olha só, como é que eu vou fazer aqui, ó? Você tem, ó, 480, não é isso? Multiplicado, olha só, por 0,12. A ordem com que você vai fazer a multiplicação, isso não interessa, tá bom? Eu vou manter esse zero aqui, eu vou até destacar esse zero. Por que eu vou destacar? Porque eu não vou trabalhar com ele. É como se no final eu multiplicasse por 10, entendeu? Vamos lá. Vou trabalhar apenas pela componente 8, vamos lá. 8 multiplicado por 2 são quanto? 16, vem 1 para cá, ó. 8 vezes 1 são 8, com mais 1, 9. Onde eu vou deixar o espaço? Embaixo do zero? Não, embaixo do 6, que foi o primeiro produto feito pelo 8. Concorda? Aí eu vou apagar esse 1zinho aqui, ó, essa componente, e vou multiplicar agora a componente 4. 4 vezes 2 são 8, e 4 vezes 1 são 4. O que é que eu vou fazer agora? Só somar. Aqui eu tenho 0, aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 17, né? 9 e 8 são 17, vai 1, e 1 mais 4 são 5. O que é que você vai observar agora? Quantas componentes nos dois fatores da multiplicação eu tenho depois da vírgula? Ah, eu tenho um fator centesimal, então significa dizer que o meu resultado eu também terei duas componentes depois da vírgula. Eu estou tratando de quê? Ah, de dinheiro. Então, se eu calculei 12% de 480, é a mesma coisa que você multiplicar esses 12 centésimos por 480. Então, o resultado que você vai encontrar aqui, ó, vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente o resultado em reais
equivalente ao desconto. Ou seja, o meu desconto vai ser de R$ 57,60. Esse aqui é o valor do meu desconto. Entendam, vou até destacar aqui, ó, de amarelo para ficar bem claro. Então esse será o meu valor equivalente ao desconto, tá? Então vou tirar isso aqui, o destaque, para ficar bem claro o que eu quero demonstrar. Pronto. Qual foi a primeira pergunta dele? Qual é o valor a ser pago com esse desconto? Ele não perguntou quanto era o desconto, ele perguntou quanto vai ser o valor a ser pago, entendeu? Portanto, veja bem, o que é que nós vamos fazer agora? Segundo passo, nós fizemos aqui, ó, a primeira etapa e agora nós vamos fazer a segunda etapa da resolução. Olha só, se o valor que ele paga pelo condomínio é R$ 480, porém, se ele pagar até o dia 10 de março, ou 10 de abril, ou dia 10 de qualquer mês, ele vai ter um desconto, quer dizer, um decréscimo, quer dizer, você vai subtrair do valor desse desconto, que é de quanto? De R$ 57,60, entendeu? Ah, mas eu não tenho nenhuma componente aqui depois da vírgula em R$ 480, tá? Porque é inteiro, então você acrescenta zeros e faz a diferença normalmente, ó. 0 menos 0 é 0, 10 menos 6 são 4. Ora, se era 10, aqui ficou quanto? Ficou 9, né? 9 menos 7 são 2, aqui ficou 7. 7 subtraído de 5 são 2 e aqui resta apenas 4. Então vejam, pessoal, que com desconto, o valor a ser pago agora, certo? Vai ser de R$ 422,40. Portanto, esse aqui vai ser o valor a ser pago com desconto, certo? Só para você entender. Portanto, ó, a pergunta que ele fez bem aqui, qual é o valor a ser pago com desconto? Vai ser o equivalente a R$ 422,40. Aqui seria a resposta dessa pergunta que foi feita bem aqui, ó, tá? Onde eu estou apontando. Bem, e agora? Agora responda. Por que as pessoas que moram em apartamento pagam mensalmente um valor pelo condomínio? Isso aqui é bem sugestivo, né, pessoal? Ora, se ele paga pelo condomínio, obviamente ele está pagando por algum serviço, ou de manutenção, certo? E tudo que vier, certo? A ter necessidade de fazer manutenção nos apartamentos, com relação a outras prestações de serviço que o condomínio pode oferecer, tudo isso aí são gastos. Portanto, obviamente ele vai cobrar essa taxa, né, de condomínio. Essas pessoas podem fazer algo para reduzir esse valor? Exatamente, propor exatamente isso, tá? Uma condição de um desconto a partir do momento que você paga antecipado. Então, por exemplo, quem é fiel ao pagamento e paga todo dia 10 de cada mês, quer dizer, ele tem um desconto. Então você oferece uma vantagem para o condomínio aí, né? A vantagem de pagar antecipado, tá bom? Portanto, pessoal, veja bem, então o valor aqui, ó, a ser pago com desconto vai ser de R$ 422,40, certo? Pessoal, vamos agora à resolução da questão 4. Diz assim: o consumo de água engarrafada, vou destacar aqui, ó, consumo de água engarrafada no mundo, tá? Que era de 72,6 bilhões de litros, ele cresceu 145% no último ano. A quantos litros de água corresponde o novo consumo? Ó, a quantos litros de água corresponde o novo consumo? Simples, vamos lá. Qual é o consumo de água engarrafada no mundo, tá? Bem, o consumo de água era de 72,6, olha só, bilhões, certo? Bilhões de litros. Por que ele coloca assim 72,6 e por que ele não coloca os zeros, professor? Porque não convém, você vai ter muito trabalho desnecessário, tá? É uma forma prática de você falar em bilhões, né? Falar em bilhões sem precisar colocar zeros. Então nós temos aqui, ó, 72,6 bilhões de litros de água engarrafada, tá? Certo? Então vamos lá. Bem, professor, o que ele quer saber?
Ele está querendo dizer que houve um crescimento, olha só, um crescimento de 145% no último ano, tá? Bem, para mim saber de quanto foi, tá? De quanto é, tá? O novo consumo de água engarrafada no mundo, o primeiro passo que eu devo fazer é calcular inicialmente quanto corresponde 145% de quanto? De 72,6 bilhões. Esse é o meu primeiro cálculo, certo? O que são 145%? Vamos colocar isso na forma decimal para facilitar a vida da gente, né? 145% é a mesma coisa que 145 sobre 100, não é não? Aqui seria a minha representação fracionária, tá certo? Olha só, 145% é a mesma coisa que 145 sobre 100. Confere? Bem, vamos lá. Bem, se eu fosse representar isso na forma decimal, como é que eu iria representar, professor? 1,45, ou 1 inteiro e 45 centésimos. Por quê? Porque aqui, ó, quando o denominador for centesimal, obviamente eu terei que ter duas casas decimais depois da vírgula. Então você mantém o termo inteiro que está no numerador, tá? E a vírgula vai ficar, nesse caso, compreendida entre 1 e 1/4, certo? Pronto. Então vejam que esse valor decimal que você acabou de determinar corresponde exatamente aos 145%. Portanto, calcular 145% de 72,6 é a mesma coisa que você pegar 1,45 e multiplicar por 72,6. Entendeu? Basicamente é isso. Vamos fazer esse cálculo, tá? Vamos fazer esse cálculo, vem aqui, ó. Você tem 72,6 e você vai multiplicar por 1,45. Professor, tem tanta vírgula aí que faz uma confusão, certo? O que é que você pode fazer? Você pode inicialmente fazer o produto como se nem existisse a vírgula, entendeu? Depois você coloca a vírgula. Simplesmente isso, ó. 5 vezes 6 são 30, confere, vai 3. 5 vezes 2 são 10, com mais 3 são 13, vai 1 para cá, ó. 5 vezes 7 são 35, com mais 1, 36. Onde é que eu vou deixar o espaço? Vou até colocar com outra cor. Eu vou deixar o espaçozinho bem aqui, ó, tá? Tá aqui o 0, certo? Deixar um espaço. E vou continuar o meu produto. Agora com quem? Com o fator 4, certo? Vamos lá? 4 vezes 6 são quanto? 24, vão 2, certo? 4 vezes 2 são 8, com mais 2, 10. Vem um para cá. 4 vezes 7 são quanto? 28, com mais 1, 29, certo? Pronto. Onde é que eu vou deixar o meu espaço agora, professor? Bem embaixo do 4. Confere? Vamos continuar a nossa resolução. Vamos lá. Agora vamos explicar por quem? Pelo 1. Vamos apagar essas componentes que ficaram aí em cima. Pronto. Vamos explicar por 1 agora. 1 vezes 6 é o próprio 6. Então não preciso dizer que 1 vezes 72 é o próprio 72, certo? Vamos lá. Vamos agora somar. Primeira soma aqui dá 0. Essa soma aqui dá quanto? Dá 7, não é isso? 3 e 4 são 7. 6 e 6 são 12. Vem um para cá. Olha só, esse 1 que veio para cá, quando eu somar com 9 aqui, ó, já vai dar 10, né? Aí, ó, 13, 15, certo? Vem um para cá, ó. Vai ficar 1 e 2 são 3, com mais 7, 10. Agora chegou a vez da vírgula. Vamos lá. O fator que você multiplicou na realidade foi 72 inteiros e 6 décimos por 1 inteiro e 45 centésimos. Nesses dois fatores da multiplicação, quantas componentes eu tenho depois da vírgula? 3 no total. Porque eu estou multiplicando décimo por centésimo, então meu resultado vai ser milesimal, tá? Vai ser milésimos, né? Portanto, a vírgula vai ficar compreendida entre o 5 e o 2. Por quê? Para mim ter 3 componentes depois da vírgula, que é a mesma quantidade de componentes no total aqui que eu tenho, certo? Bem, professor, esse 0 no final, ele tem valor significativo? Não, tá? Então eu posso simplesmente escrever aqui, ó, 105, certo? Vírgula 27. Bem, o que é isso aí? Olha só. O consumo de água engarrafada no mundo era de 72,6 bilhões de litros. Ela cresceu 145% no último ano, certo? Então vejam que com o crescimento, tá, de 145, o crescimento apenas
foi de 105,27 bilhões, certo? De litros de água, certo? Bem, vejam que isso aqui é apenas o meu crescimento, tá? Mas o que é que ele quer saber? Agora que nós vamos responder, ó. Vamos deixar um espaçozinho para a gente responder agora. Ele quer saber a quantos litros de água corresponde o novo consumo. Ora, se o consumo anterior era de quanto? O consumo anterior era de 72,6 bilhões de litros. E aí houve um aumento de quanto? De 145% desses 72,6, que corresponde a quanto? A 105,27 bilhões de litros de água. Se esse for o aumento, basta você pegar o valor anterior em bilhões de litros e somar a essa quantidade que aumentou de 145%, que foi equivalente a quanto? A 105,27 bilhões de água. Olha só, vírgula embaixo de vírgula. Professor, não tem nenhuma componente depois do 6, acrescenta um zero, só isso. 0 e 7 é o próprio 7, 6 e 2 são 8, 2 e 5 são 7, esse 7 com 0 continua sendo 7 e aqui vai ficar 1. Então vejam que com um crescimento de 45%, certo, nos últimos anos, tá? Esse novo consumo de água engarrafada vai ser equivalente a 177,87 bilhões, certo? Bilhões de litros de água, certo? Esse vai ser o meu consumo atual em bilhões de litros de água, tá? Vai ser o equivalente a 177,87 bilhões, tá bom? Pronto, pessoal. Feita a resolução da questão 4, vamos agora à resolução da questão 5. Como é que faz a resolução da questão 5? Vamos lá. Em um certo mês, o Robson, certo? Ele teve um lucro de R$ 4.800, certo? Lucro em sua banca de jornal. Ele destinou 25% deste valor, tá? Para a compra de um toldo, certo? Quanto Robson gastou com a compra do toldo, certo? Olha só. Em um certo mês, o Robson, ele teve um lucro, vamos anotar o lucro dele, um lucro de quanto? Um lucro de R$ 4.800. Esse foi o seu lucro, tá? Em sua banca de jornal. Ele destinou 25% desse valor, quer dizer, 25% de quanto? De 4.800. Ele destinou para a compra de um toldo, tá? Aquela proteçãozinha lá que tem que a gente coloca na banca, tá? Proteção contra sol ou chuva. Quanto Robson gastou para a compra do toldo, tá? Então vamos lá. Bem, ele tirou 25% para efetuar essa compra, tá? Então vamos lá, vamos calcular 25% de 4.800. 25% é equivalente a 25 centésimos. Então seria o mesmo que você multiplicar 25 centésimos por 4.800. Confere? Aqui a gente vai trabalhar com valor fracionário. Professor, e aí? Eu defino o quê? Você define aquilo que você achar mais conveniente. Ou trabalha com valor decimal, como mostrei em duas questões anteriores, ou trabalha com valor fracionário, tanto faz, certo? Aqui o que é que você percebe? Eu poderia simplificar tanto o denominador como o numerador, dividir ambos por 100, quer dizer, simplifica os dois zeros. O que foi que restou aqui? 25 multiplicado por 48, né? E aí, como é que faz? Simples, ó. Vamos lá fazer esse produto bem aqui, ó. 48 multiplicado por 25. Bem, 5 vezes 8 são 40, vai 4. 5 vezes 4 são 20, com mais 4 vai ficar 24. Confere? Deixa um espaçozinho. Vamos apagar essa componentezinha aqui que eu coloquei aqui em cima. E vamos para o produto agora com 2, ó. 2 vezes 8, 16. Vem um para cá. 2 vezes 4 são 8, com mais 1, 9. Confere? Vamos somar agora. Aqui dá 0. Aqui dá 10. Vem um para cá. Esse 1 somado com 9 já é 10, com mais 2, 12. Confere? Pronto.
Então vejam que como trata-se de valor em reais, então 25% de 4.800 vai ser o equivalente a R$ 1.200, certo? Então vamos à pergunta que ele fez. Portanto, vamos só destacar aqui esse valor que nós acabamos de encontrar, certo? Bem aqui no enunciado ele diz assim, ó, ele destinou 25% desse valor para comprar um todo. Quanto Robson gastou com a compra do todo? R$ 1.200, que é exatamente o equivalente a 25% desses 4.800, tá? Aí ele pergunta bem aqui embaixo, o que é lucro? Tá? Lucro é uma vantagem, certo? Então, quando você obtém uma vantagem em alguma coisa, nós chamamos de lucro, certo? Como podemos calcular esse lucro? Ora, o lucro pode ser calculado a partir daquela condição em que você tem uma vantagem em cima de alguma coisa, certo? E pode ser calculado a partir de um valor em percentual, certo? Tá? De diversas formas, tá? Então vamos agora à próxima resolução, né? Questão 6. Acompanhe 4 diferentes modos de obter 25% de 160, tá? Vamos lá? Bem, com uma calculadora, aí tem assim, 160 multiplicado por 25 dividido por 100 é igual a 40. Olha só, a gente vai anotar aqui só a forma como ele fez, só para você entender. Ele quer calcular 25%, certo? De 160. A primeira forma que ele fez foi o seguinte, na calculadora. Ele pegou os R$ 160, multiplicou por 25 e o resultado dividiu por 100. Ora, se esses 25%, que eu estou destacando bem aqui, ó, tá? Ele é equivalente a 25 centésimos, não é isso? Vejam que na realidade, o que ele fez aqui foi o mesmo que multiplicar 160 por 25 centésimos. Então ele primeiro multiplica por 120 e o resultado ele dividiu por 100. Tá aqui, ó. Ele pegou os 160, multiplicou por 120 e o resultado dividiu por 100. Vai dar quanto? 40. Qual foi a outra forma que ele fez? Olha a outra forma que ele fez. Ó. Vamos fazer de caneta vermelha, tá? Para ficar bem claro. Ele pegou 25, dividiu por 100. Vamos colocar bem aqui, em forma fracionária, para ficar mais simples de você visualizar, tá? Vamos aqui apagar, ó. Ele pegou os 25, certo? Dividiu por 100. Lembrando que razão é divisão, certo? Dividiu por 100 e o resultado multiplicou pelo 160. Te pergunto, quando eu vou dividir 25 por 100, tá? Olha, divisão de 25 por 100, pessoal, é um valor fracionário, equivalente a 25 centésimos. Portanto, ó, é a mesma coisa que isso aqui. Ele só mudou o quê? A ordem, tá? Então, primeiro ele dividiu 25 por 100 e o resultado eu multiplico por 160. Tá aqui, ó. Ou seja, trata-se da mesma coisa, certo? Aqui, ó. Outra situação que ele mostra. Ele pegou 160, multiplicou por 25, certo? E o resultado ele calculou com essa simbologiazinha que tem lá na calculadora, certo? Veja bem, quando eu multiplico, olha só, 160, quando você coloca, tá, o sinalzinho de multiplicação lá na calculadora, né? Então ele já entende que a operação que você vai utilizar é a operação de multiplicação. Quando você coloca o número 25 na calculadora depois do sinal de multiplicação e isso depois colocar a simbologia de percentual, de porcentagem, tá? Essa porcentagem, essa simbologia, ela vai estar diretamente associada ao número que está próximo dela. Significa dizer que quando eu coloco lá 160 vezes, aí coloco 25 e coloco o valor em percentual, se eu colocasse em vez de 25, colocasse assim 2 e o valor de percentual, eu iria calcular 2% de 160. Então aqui já calcula a calculadora, já faz o cálculozinho lá dos 25% de 160, entendeu? Seria outra forma. Aqui seria uma forma mais prática, que geralmente é o que você observa lá nas lojas quando você vai fazer uma compra. Ele faz o mais prático possível, que será essa forma, entendeu? Utilizando a calculadora, tá? E a outra forma seria, olha só, ele pegou os 160
e multiplicou por 0,25. Pessoal, o que é 0,25? É a mesma coisa que 25 centésimos. E o que é 25 centésimos? Na forma fracionária, né? 25 sobre 100? É a mesma coisa que 25%, entenderam? Então, na realidade, pessoal, olha só, essas 4 formas de multiplicação, 3 você já conhecia, né? Normalmente, que seriam o quê? Essa aqui, ó, que eu estou destacando, essa e essa. Essa aqui é apenas um detalhe que as calculadoras têm para facilitar a resolução, tá? Quando você vai fazer um cálculo de um valor percentual, tá bom? Pronto, pessoal, agora vamos apagar o que nós acabamos de fazer aqui. Aqui foi apenas uma explicação para a gente poder começar a aplicar o que ele quer. Vamos lá. Primeira coisa, o que é que ele quer aqui, professor? Olha, de qualquer um desses modos, nós obtemos 40. Pronto, foi constatado isso, né? Agora é sua vez, escolha um modo e determine. Pessoal, entendam, ele quer que você escolha um modo desse. Não é obrigado você fazer todos os modos. A gente vai encontrar aquele que é mais prático, em que a gente geralmente trabalha, né? Portanto, vamos aqui à resolução da letra A. O que é que ele pede? Ele pede que você calcule 85% de 1.200. Aliás, 1.200 não, de 12.000, né? Tem 3 zeros aqui. Isso, de 12.000. Vamos lá. Professor, qual seria o mais prático? O mais prático seria calcular isso aqui, ó. Transformar esse 85% em 85 centésimos. O que é que eu vou fazer? Eu estou na realidade aqui dividindo 85 por 100 e o resultado eu estou multiplicando por quanto? Por 12.000, tá? O que é que você observa? Ah, eu poderia simplificar esses 2 zeros do numerador com os 2 zeros do denominador. Exatamente. Foi o que sobrou? 85 multiplicado por 120. Aqui, pessoal, não se preocupe com o zero, você já deixa ele lá como resultado. Você só vai multiplicar 85 por 12, tá? E não perder tempo, tá? 2 vezes 5 são 10, vai 1. 2 vezes 8 são 16, com mais 1, 17. Deixa o espaço, tá? 1 vezes 5 são 5 e 1 vezes 8 são 8. Some agora, ó. 0, aqui, ó. 7 e 5 são 12, vai 1, tá? Aqui já tinha 9, com mais 1, 10. Então vejam que esse zero aqui, ó, esse zero, eu só vou manter ele aqui, ó, tá? Como eu multipliquei apenas 85 por 12, o resultado foi 1.020, tá? Esse 1.020 eu acrescento aqui, ó. Vai ficar, ó, 1.020 com mais um zero, tá? 10.200, tá? Portanto, quando você calcular 85% de 12.000, esse resultado vai ser equivalente a 10.200, como a gente queria demonstrar, tá? Aqui seria uma das formas de você fazer o cálculo. Uma das formas mais utilizadas na forma prática seria utilizar os valores decimais, né? Então vamos fazer isso com a letra B. Na letra B, ele pede para você calcular 5,7% de 590, tá bom? Então vamos lá ao que interessa. Vamos só ajeitar esse 9 aqui que ficou horrível. Pronto. Pessoal, 5,7%. Eu vou colocar bem aqui, ó. Tá? 5,7% é a mesma coisa, é equivalente a 5,7 centésimos. Lembrem que a definição de valor em percentual, tá? Esse 5,7%, ele vai ser equivalente a 5,7 sobre 100. Tá? Sempre é assim. Professor, e agora, como é que eu faço? Bem, aqui não convém trabalhar dessa forma. Concordam comigo? E eu não quero trabalhar com valor fracionário. Eu quero trabalhar com valor decimal. E aí, como é que eu poderia fazer? Bem, eu poderia tornar esses dois números inteiros. Como? Multiplicando os dois por 10. Quando eu multiplicar ambos por 10, o que vai acontecer? Esse 5,7 vai deslocar uma casa decimal à direita, então vai ficar 57 inteiros. E esse 100 vezes 10 vai ficar 1.000. Ou seja, esses 57 milésimos, tá? Na sua forma decimal, como seria? Seria 0,057. Então vejam que esses 57 milésimos é a mesma coisa que, ó,
0,057. Como você quer calcular esse 55,7% de 590, basta você multiplicar por 590. Entendeu? Pronto. Agora é só fazer o produto normalmente, tá? Vamos fazer esse produto bem aqui, ó. 0,057 multiplicado por 590. Toda vez que você tiver um zero aqui no final de um valor inteiro, você não vai utilizar esse zero. Você só mantém ele, entendeu? Aqui, ó, baixa ele aqui e vai trabalhar com 9, certo? Quando você for deixar o espaço, deixa o espaço embaixo do valor 9, entendeu? Só isso. Vamos lá. 9 vezes 7. Bem, 9 vezes 7 vai ser numericamente igual a quanto? 9 vezes 7 são 63. Vamos 6. Confere? 9 vezes 5 são quantos? São 45. 45 com 6, 51. Tá? Então vamos 5 para cá. Confere? Bem, 9 vezes 0 é 0. Com 5 continua sendo 5. Precisa multiplicar 9 vezes 0? Não tem necessidade. Tá? Não tem mesmo. Viu? Pronto. E agora o que é que eu vou fazer? Lembram da historinha de colocar o espaço? Você não vai colocar espaço embaixo do zero. Ele faz parte da multiplicação. Vou colocar aqui, ó. Tá bom? E agora você vai fazer os produtos. Vamos lá. 5 vezes 7 são 35. Não é isso? 5 foi que ficou horrível. Deixa eu ver aqui. Só ajeitar ele. Certo? Pronto. 5 vezes 7 são 35. Vão 3. Confere? 5 vezes 5 são 25. 25 com 3, 28. Vão 2. 5 vezes 0, 0. Tá bom? 1 mais 2 continua sendo 2. Vamos somar? 0. Aqui dá 3. Aqui dá 6. E aqui, ó, dá quanto, ó? 8 e 5, 13. Não é isso? Vai 1, 3. Vamos apagar as componentes que estão em cima ali? Ótimo. Quantas componentes eu tenho, pessoal? Vamos só destacar aqui, ó. Depois da vírgula, professor, eu tenho milésimos. Então, também vou ter lá no resultado também 3 componentes depois da vírgula. Portanto, a vírgula vai ficar compreendida entre o 3 e o 6, certo? Como não trata-se de dinheiro, apenas de um valor numérico, eu posso desconsiderar esse valor no final que não tem valor significativo. Portanto, olha só, 5,7% de 590 vai ser equivalente a 33,63, ou 33 inteiros, certo? E 63 centésimos. Tá bom, pessoal? Certo? E com isso, pessoal, a gente encerra a nossa correção aí da página 193. Tá bom?